This is how I fight my battles. Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua casa, sobre sua família. Quero compartilhar algo com vocês hoje, que está lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, que fala a respeito de uma batalha que o rei Josafá enfrentou. É algo que nós passamos, né? Josafá estava diante de uma situação que seria, aos olhos humanos, impossível de ser vencida. Não tinha como para onde ele correr, ele estava sendo atacado por 3 reinos e a derrota para ele era certa. Naquele momento, o destino dele estava traçado, a sentença dele estava traçada. Falando de uma forma natural e humana, ele estava diante de uma derrota iminente. E diante de todo esse cenário, Josafá ele decidiu buscar ao Senhor. E quando ele buscou o Senhor, ele reconheceu a condição dele, ele reconheceu que ele não tinha forças para vencer. Ele buscou o Senhor, e quando ele buscou o Senhor, ele ouviu palavras do Senhor. E o que eu quero compartilhar algo para você nesses próximos vídeos é o que o Senhor fala para nós quando nós estamos em meio à batalha. E a primeira palavra, a primeira frase, a primeira coisa que Deus nos fala diante da batalha está no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 15, que fala assim: E disse, dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não tenha medo, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A primeira palavra que o Senhor nos fala em meio à batalha é: não temais. A primeira coisa que Deus fala para nós é: não tenha medo. Sabe, Josafá ele não era uma pessoa extraordinária, ele não era uma pessoa espetacular, não. Ele era uma pessoa comum como nós. Ele não tinha nada de especial. E em meio a tudo isso, Deus favoreceu Josafá em meio à batalha. Mas a primeira palavra que Deus fala, a primeira frase, a expressão de Deus para ele é: não tenha medo. Porque diante de tudo isso, de um cenário onde a derrota era iminente, onde a derrota era certa, ele teve medo. E muitas vezes nós temos medo. Nós temos medo de ficar desempregado, nós temos medo de não conseguir a restauração do nosso casamento, nós temos medo de não conseguir ser um bom pai, nós temos medo de não ser um bom filho. Enfim, cada um tem os seus medos. E os seus medos podem ser que tenham perseguido você em meio a tudo isso. Em meio às batalhas, nós temos medo de sair derrotado, e isso tomava conta do coração do rei Josafá. Havia medo no coração dele, porque nós não falamos para alguém: não tenha medo, se ela não está com medo, não é verdade? Nós falamos: não tenha medo para aqueles que estão com medo. E Deus estava falando isso para ele porque ele estava com medo. Mesmo ele sendo rei, mesmo ele tendo um material militar da época a seu favor, ele teve medo. Porque parecia algo invencível, e de fato, humanamente falando, era. Porém, o Senhor interviu na vida dele e disse: não tenha medo, porque essa luta, essa batalha que você está lutando não é sua, ela é minha. E essa palavra serve para mim e para você nos dias de hoje. Quando enfrentamos as batalhas e as dificuldades da vida, nós precisamos ter ouvidos para ouvir o Senhor dizendo para nós: não tenha medo. Essa batalha que você está enfrentando não é tua, mas ela é minha. Não tenha medo. Você não pode também viver debaixo da condenação por você ter medo, mas você precisa ter a revelação de que você é o alvo do amor de Deus. Você é o alvo da proteção de Deus. O Senhor, Ele te ama incondicionalmente. Independente de se você errou ou se você falhou, você não precisa ter medo de ser abandonado pelo Senhor e de sofrer em meio à batalha. Não. O que Ele diz para nós, para mim, para você é: não tenha medo. Eu sou contigo, não tenha medo. Essa luta não é sua, essa luta é minha. E a palavra do Senhor fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Lá em Isaías 41, 13 fala assim: porque eu sou o Senhor, o teu Deus,
eu te tomo pela tua mão e te digo, não tenha medo, porque eu te ajudo. Lá em Isaías 43, versículo 1, fala assim, mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu te remi e te chamei pelo teu nome, tu és meu. Sabe, não importa quão difíceis sejam as circunstâncias e quão difícil seja a batalha, você pode ter certeza que o Senhor não te abandonou, não tenha medo, Ele está com as mãos estendidas sobre você. E sobre você está o favor de Deus. Por isso, não tenha medo. Essa luta, essa batalha não é sua, é do Senhor. Amém? Que você seja fortalecido em seu coração e que o medo seja lançado para fora, pois o verdadeiro amor que é Jesus Cristo lança fora todo medo. E Jesus morreu no seu lugar para que o medo fosse lançado fora. Amém? Um forte abraço para você, Deus abençoe grandemente você e sua família. Caso você não tenha se inscrito ainda no canal, se inscreva, compartilhe com seus contatos. Vamos disseminar uma palavra de esperança nesse meio tempo. Amém? Não temas. Forte abraço, Deus abençoe grandemente sua vida. This is how I fight my battles.